Bom, irmãos, poderia ser uma manhã normal, mas não é. Não é porque nós estamos na presença de Deus, amém? E é impossível se achegar a Deus e não ser tocado pelo seu Espírito e não ser transformado pela palavra de Deus. E além disso, Deus tem preparado para nós, nessa manhã, uma porção do céu. Então não será uma manhã normal, será uma manhã sobrenatural na sua vida e na minha vida, na nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa história, para o nosso casamento e para tudo aquilo que você colocar Deus nesse momento, nessa manhã. Amém? Então se você precisa trazer Deus para algo na sua vida, esse é o momento, essa é a hora. Se você precisa de um milagre na sua vida financeira, traga o Espírito Santo para a sua vida financeira. Se você precisa na sua vida emocional, sentimental, comece a trazer o Espírito Santo. E eu tenho certeza, meus irmãos, pelo poder da palavra de Deus, que nós vamos sair daqui diferentes, cheios do Espírito Santo. Amém? Bom, estamos ainda celebrando, né, o Pentecostes, a celebração, a festa de Shavuot, onde nós celebramos o Pentecostes. E nós tivemos culto, quinta, sexta e sábado à noite. E eu não me lembro nos últimos cultos de Pentecostes ou nas festas que as palavras foram assim, bem direcionadas. Sempre o Espírito Santo nos leva a pensar, relembrar na verdade o assunto, a festa e o que é a festa. Mas nesses últimos dias, assim, o Espírito Santo, de uma forma insistente, ele nos deu palavras diretamente esclarecendo e nos ensinando o que é o Pentecostes. Tanto que fomos ensinados por dois mestres, né? O pastor Marcelo, levita e mestre, o apóstolo que tem um dom mestral, uma palavra revelada para nós. E eu recebi a porção do Espírito sobre a minha vida, fui muito cheio do Espírito, estou cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. E não será diferente agora de manhã. A glória de Deus, a Shekinah. Nós vamos falar sobre a glória de Deus sobre nós. A festa dos tabernáculos, meus irmãos, ela é marcada em dois momentos. E quem teve nos cultos, na quinta, sexta e sábado, vai lembrar. Desde quando Deus entregou as leis ao povo de Israel, a Torá, no Monte Sinai, Deus entrega as leis ao seu povo. E as leis eram para que o povo se aproximasse de Deus. Deus mostra onde o povo errava e o povo não erra, para que ele esteja mais próximo de Deus. Então Deus se manifesta e entrega a sua lei, um novo relacionamento, porque eles viveram durante 400 anos escravos. Muitas gerações passaram pela escravidão, pelo Egito. Então Deus, quando liberta o seu povo da escravidão, em inúmeras tantas coisas que Deus fez, Ele entrega a lei, a Torá. E ali é o primeiro dia, a primeira festa. Se celebra pela primeira vez, após a Páscoa. 50 dias após a libertação de Israel da escravidão, Deus entrega a lei, a Torá. E foi assim também, muitos anos depois, com Cristo. Após a Páscoa, após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. E é sobre esses dois textos que nós vamos falar nessa manhã e sobre a glória de Deus. O Pentecostes, ele é celebrado após a Páscoa. São 7 semanas e um dia. São 50 dias. Por isso o Pentecostes, como o pastor Marcelo falou no primeiro dia da festa. O Penta, né? A gente já logo lembra da seleção, o Penta. E que venha o Hexa, se Deus quiser, para a gente ficar bem feliz. 7 semanas, 49 dias, mais 50. Pentecostes. Só que no livro de Atos, já não no Antigo ou no Velho Testamento, Deus, ele, através de Jesus, ficou durante 40 dias com os discípulos. Eles ficaram 10 dias sozinhos.
Jesus morreu, ressuscitou, apareceu a alguns dos seus discípulos durante 40 dias ainda após a ressurreição. Depois de 40 dias, ele voltou para Deus, e nesses 10 dias foi o tempo do nosso Senhor Jesus chegar ao céu e o Espírito Santo descer. No 50º dia, em Atos, na mesma festa da Torá, no mesmo dia, só que em datas diferentes, o Espírito Santo marcou o povo de Deus. E nós vamos falar de algo que há de semelhante nesses dois momentos. Desde que o povo foi liberto da escravidão e recebeu a Torá, a primeira festa de Pentecostes foi ali, na Torá. Passou-se todos aqueles anos e Israel sempre celebrando a Páscoa, a Pentecostes e o tabernáculo, as festas de Deus que estão na Bíblia, são direções de Deus para nós como igreja, para o seu povo, e eles celebraram anos e anos até Jesus. E não foi coincidência tudo isso acontecer nas mesmas datas, meus irmãos. Não é coincidência. São as datas do céu. Assim como na Bíblia tem os números de Deus, e 7 números de Deus, e a Bíblia tem vários números, e a gente pode ver aqui 7 semanas, e nós temos 70 vezes 7, que é quando você tem que perdoar o seu irmão, nós temos os 40 dias, nós temos 3 dias, então a Bíblia tem números que sempre ligam um ao outro, são números proféticos, amém? E nós temos que crer nisso, nós temos que crer naquilo que Deus faz, e da mesma forma são as datas, Deus tem os seus dias específicos, assim como o dia que você nasceu, para Deus o dia que você nasceu é muito especial, e o diabo tenta roubar isso muitas vezes de nós, na infância, na juventude, às vezes não tendo uma celebração como você gostaria, e o diabo vai colocando tristeza, mas para Deus, o dia que você nasceu é muito importante, amém? Você é importante para Deus. E as datas de Deus também. Não é possível, depois de tantos anos, exatamente no mesmo dia da libertação de Israel da escravidão, no mesmo dia, Jesus, o Cordeiro sem pecado, limpo, se entregar e morrer por nós. E ao terceiro dia ele ressuscitar. Ao 3. O terceiro dia ressuscitar. E depois de 50 dias, o Pentecostes. Na mesma data de que há muitos anos atrás, quando ainda Israel estava no deserto. Amém? Então são os números de Deus, são os momentos de Deus, e Deus prepara para nós. E eu quero iniciar contando um testemunho para vocês. Em 2022, eu e a Carla ganhamos de um casal de amigos nossos, um final de semana aqui no Rio. Me fugiu o nome agora. Aqui nas montanhas. Um final de semana, eu e a minha esposa. Nós deixamos as filhinhas com os avós, se não me engano, ou com os tios, né, que aqui estão. E nós fomos para ter o nosso momento de casal, intimidade, a gente conversar, e isso é muito bom, e eu digo aos casais, façam isso é muito bom. E lá a gente tinha um lugar que a gente podia andar logo cedo, e era uma montanha, a gente subiu nessa montanha, e para caminhar mesmo, a Carla gosta, né, bastante de fazer atividade física, eu tenho que acompanhá-la, né. E aí eu falei, vamos, que horas? 5? Vamos embora. Eu gosto de acordar cedo para ler a Bíblia. Confesso que para andar eu não tenho esse apetite todo, mas eu falei, não, vamos, a gente está aqui para isso. E a gente subiu aquela montanha caminhando e fazendo atividade lá em cima, a gente, graças a Deus pelo celular, a gente tinha a Bíblia, a gente leu a Bíblia junto, a gente orou, e ela fez uma nota no celular dela e depois ela passou para a Bíblia, essa nota. E lá a gente conversou sobre um plano que nós tínhamos de construir a nossa casa, porque nós não tínhamos casa própria. Deus sempre nos abençoou, nós pagávamos aluguel e Deus sempre proveu, mas nós tínhamos um sonho. Eu tinha um pouquinho, a Carla tinha mais, de ter a casa dela. E um dia ela falou assim, amor, e quando eu tiver os netinhos, como que eu vou falar? Olha, aqui que a sua mãe dormia, aqui o brinquedo que era da sua mãe, memórias, né? Ela queria gerar memórias. E aquilo caiu no meu coração, e eu falei, meu Deus, é verdade, cada hora eu estou morando num lugar, vai ter memória de que jeito, né? Vão ter várias memórias. E eu falei, não, então a gente vai construir essa casa. E nessa situação,
a gente colocou, ela marcou em casa, na Bíblia dela, minha casa na ressaca. E era uma palavra de Deus para ela, nesse texto, que eu não me lembro agora. E tudo bem, isso em 2022. Nós mudamos agora em março para a nossa casa. Irmãos, nós começamos a jornada de leitura da Bíblia. Exatamente no mesmo dia da leitura daquele texto, foi o dia que nós marcamos a mudança da nossa casa. Nós mudamos no sábado, se eu não me engano. Na sexta-feira, a casa toda encaixotada. A Carla começou a encaixotar a casa, na verdade, 6 meses antes. Ela foi vendendo geladeira, fogão, as mulheres aí de plantão sabem, né? Ansiedade. E eu falei, amor, o que você está fazendo? Não, já estou arrumando a casa para a mudança. Eu falei, mas a gente está fazendo o alicerce ainda, né? Você sabe, não, mas tudo bem, eu já vou arrumando. Eu acho que foi uma estratégia dela para me pressionar também, sabe? Mas foi a fé dela que moveu ela, vamos pensar nisso, né? Irmãos, e nós fomos construindo a casa, construindo, e fazendo a leitura, a nossa jornada de leitura, a nossa jornada. E na sexta-feira de manhã, a casa toda encaixotada, nós sentamos para ler a Bíblia. E ela virou a folha da Bíblia dela para ver a leitura do outro dia. E eu estava de frente com ela, e quando ela virou a folha, ela começou a chorar, prantos. Eu já pensei, bom, Deus está falando com ela, né? Fiquei quieto, respeitei, fiquei ali. Mas ela chorava e não falava nada. Aí eu falei, amor, está tudo bem? O que Deus te falou? Fala comigo também. Imagina você diante de uma pessoa chorando, prantos, de repente, do nada. Aí ela virou a Bíblia assim para mim. Quando ela virou a Bíblia, estava a anotação dela, de 2022. Minha casa na ressaca. Ressaca é o bairro, né? Minha casa na ressaca. E ela pediu para Deus em 2022 que ela queria morar na ressaca e construir a casa dela lá. Nessa data nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos terreno, não tínhamos nada para construir. E no mesmo dia, na mesma data, no mesmo devocional, claro que foi uma coincidência, né? Não! Foi Deus falando com a gente. O cuidado de Deus conosco naquele momento. E é o mesmo cuidado que Deus tem, meus irmãos, sobre todo o seu povo. Deus quer cuidar você em todos os detalhes, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar envolvidos na glória de Deus. E algo que existe de semelhante nessas duas datas, encerro esse testemunho para edificar a tua fé. O que liga, muitas coisas ligam, né? Mas uma das coisas que ligam o Pentecoste do Sinai e o Pentecoste de Jerusalém. Jerusalém no Monte Moriá. Israel, Velho Testamento no Monte Sinai. O que liga e o que Deus quer fazer conosco nessa manhã? Êxodo capítulo 19, nós vamos ler esse texto. E vamos ligar o Pentecostes de Jerusalém. Êxodo 19, 14. Então, Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram as suas vestes. E disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como a fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. Irmão, sabe quando manda aquela tempestade, dá aquele trovão que treme a terra? Toda vez que acontece isso, eu falo, esse é o meu Deus. Porque imagina, ao som do trovão, a terra treme. Que poder é esse, como a gente é pequenininho. Ao som do trovão. Agora imagina, Israel ao pé do monte e o monte tremia da glória de Deus.
E Moisés conduzia o povo para viver o sobrenatural. E o que liga a Sinai, Israel, o monte fumegando e Jerusalém? Deus usa o fogo como elemento de sinal da glória dele. Existe algo da parte de Deus que marcou esses dois momentos para esse povo. Foi o fogo. E não é à toa que Deus usa o fogo como um sinal da sua glória. O fogo, ele tem um dos elementos, ele tem a sua função, e dentro da sua função ele tem muitas características. O fogo aquece. O fogo clareia. O fogo traz energia. Se você aplicar o fogo da forma correta, ele pode te trazer muitos benefícios e de formas inimagináveis. Imagina se nós não tivéssemos o fogo. Pois Deus usa o fogo para mostrar a sua grandeza à humanidade. A Bíblia fala que o monte fumegava. Imagina um maçarico de 2 quilômetros por 2 fumegando. E o chão tremia, e Deus falava. E o povo via com os seus olhos o fogo de Deus fumegando sobre o monte. Além de tudo que eles já tinham visto, meus irmãos, eles já tinham visto os sinais de Deus, a manifestação de Deus no Egito. Eles já tinham visto a água se transformando em sangue, as pragas, eles já tinham visto o milagre de aqueles que obedeceram a voz e marcaram suas portas com sangue, a Páscoa, e o anjo da morte passou e todo o primogênito morreu, exceto aqueles que estavam guardados pelo sangue do cordeiro no umbrais. Eles viram, eles atravessaram o mar vermelho, mas a cada vez que passava, Deus queria se manifestar mais para eles. Deus queria se relacionar mais com o seu povo. E é engraçado que aqui no versículo 14, fala assim, no 14 e no 17. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. 17. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Sabe o que eu vejo Moisés aqui como um pai? Ele desce do monte com todas as instruções e doutrinas de Deus e fala assim, agora vocês vão se purificar, agora vocês vão se limpar, porque Deus vai começar a falar com vocês também. Deus vai começar a ensinar para vocês também as leis. Deus quer se relacionar com vocês. Então, se santifiquem. Ele, como um pai, começa a ensinar o povo como se relacionar com Deus, porque Moisés já tinha provado desse relacionamento com Deus com fogo. Mais uma vez, antes de tudo isso acontecer, quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, ele caminhando pelo passo, de repente ele vê como uma sarça queimando, e ela não se consumia. Aquele fogo não se apagava, e ele percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo diante dos seus olhos. E ele percebe que Deus estava ali com ele. E Deus traz a Moisés a revelação do chamado pessoal que Deus tinha para ele. Moisés tentou fugir do chamado, Senhor, mas eu não sei falar. Deus ficou bravo com ele, mas ainda assim Deus insistiu e falou, não Moisés, você vai ser o libertador. E Deus se manifestou, Deus começou a se relacionar com Moisés, e Moisés gerou isso nele, ele teve esse relacionamento com Deus. E a partir dali, ele começa a trazer o povo e a ensinar ao povo a se relacionar com Deus também. Santifiquem-se. Vocês estão vendo toda essa manifestação de Deus sobre o monte. Vocês estão sentindo o chão tremer, o fogo queimar. Isso é Deus. E Deus quer falar com vocês. Só que o povo, um pouquinho para frente, no capítulo 20. Abre aí, vai um pouquinho à frente, Êxodo 20. Deixa eu ver aqui. Vinte e 18. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, Moisés, e ouviremos, e não fale Deus conosco,
para que não morramos. Eles tinham medo da glória de Deus. Eu confesso que se eu estivesse ali no meio do povo e olhasse toda aquela manifestação de Deus, naquele imponente monte, e a glória de Deus, e o som da buzina, e o monte fumegando, eu acho que eu ia ter um pouquinho de medo. O que está acontecendo? Que temor é esse? Que glória é essa? Que presença é essa sobre este lugar? E Deus queria se relacionar com o povo. E Moisés descia, voltando ao capítulo 19, Moisés descia e fala, não, santifiquem-se, porque Deus quer falar com vocês também. Claro, irmãos, que existe níveis de intimidade. E eu não sei qual você se encontra hoje. Deus falou, Moisés, suba você, Arão e os sacerdotes. O povo ainda não. Deixa eles ao pé do monte. Eles não vão subir ainda. Sobe você e os sacerdotes. Deus quer te fazer sacerdócio real. Deus quer usar a sua vida. Deus quer te dar unção. Mas Ele vai exigir de você santidade. É impossível se aproximar de Deus se nós não nos tornarmos santo como Ele é. A busca pelo sangue de Cristo, nós podemos buscar a santidade. E não errar mais naquilo que nós erramos todos os dias. E sabemos aonde erramos. Eu quero passar das linhas do monte, eu quero subir o monte com Ele. Eu quero desfrutar da glória de Deus. E Deus quer que você desfrute da glória dEle também. Porque Ele se manifesta para você, para que você prove da glória dEle, da presença dEle. Moisés já tinha provado da glória de Deus. E ele começa a ensinar o povo como provar da glória de Deus. Seu ministério já estabelecido. O seu relacionamento com Deus já estabelecido no Pentecostes, na entrega da Torá. E agora nós vamos para Atos capítulo 2. Se você puder abrir, por favor, Atos capítulo 2, versículo 3. Fala para a pessoa que está mais perto de você assim, ó, Deus tem um relacionamento de fogo para você nessa manhã. Fala aí. Se você está longe, olha para mim que eu vou falar para você agora. Se não tem ninguém perto de você. Deus tem um relacionamento de fogo para você nessa manhã. Por que será que Deus se manifestou na sarça ardente para Moisés? Todos nós sabemos o chamado de Moisés. Olha o que Moisés fez, olha o grande homem de Deus que ele foi. Deus quer ter com você um relacionamento de fogo. Deus quer falar com você através da palavra. Só que Deus só vai ter um relacionamento de fogo com você e comigo se nós ouvirmos aquilo que Deus nos diz hoje, amanhã, nos cultos e naquilo que Deus fala com você na sua casa. É algo sobrenatural, irmãos. Eu não posso explicar para você com palavras humanas, mas eu posso dizer para você pelo Espírito, é real, existe e eu tenho um relacionamento com Deus de fogo. O meu coração queima por Jesus. Um dia o Espírito Santo acendeu a chama no meu coração. Eu não vi a sarça ardente, eu não vi o monte fumegando, eu não vi aqui, como nós vamos ler, línguas de fogo sobre cada um de nós, eu não vi, mas eu gritei e eu clamei o fogo do Espírito Santo e ele acendeu o meu coração enquanto eu lia um livro do evangelista Reinhard Bonnke. Ele acendeu o meu coração e essa chama nunca mais se apagou. E a cada dia o Espírito Santo tem soprado ao meu coração essa chama do Evangelho de Jesus Cristo, da Igreja Apostólica e do chamado que Deus tem para todos nós, que é fazer a vontade daquele que nos chamou. Amém? Deus tem um relacionamento de fogo para você nessa manhã. Aleluia! Atos capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem. Foi ministrado pelo Espírito Santo e através da vida do apóstolo e do pastor Marcelo esses dias,
que passou sobre a manifestação do Espírito, sobre os dons do Espírito, sobre os pontos aonde devemos alcançar a manifestação do Espírito, mas hoje Deus espera de nós nessa manhã um relacionamento de fogo. Deus quer marcar a tua vida, Deus quer incendiar o teu coração. Deus tem um chamado específico para você. Deus tem um chamado específico para mim, e Ele vai usar o fogo do Espírito Santo para acender isso no seu coração nessa manhã. Ele vai usar a palavra dEle para acender o teu coração e mostrar para você que tudo aquilo que você tem feito nos últimos dias, a ferrugem consome, a traça come e passa, mas aquilo que é eterno, que é a vontade daquele que te chamou, não passa. Fazer a vontade daquele que te chamou não passa, porque a palavra de Deus é eterna. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra não passará. Deus tem um chamado para você, e Deus se manifesta através do fogo do seu Espírito no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Assim como foi no Sinai, quando o monte fumegava e o povo viu, assim foi também em Jerusalém. Foram vistas como línguas de fogo, né? Como o formato do fogo aqui, né? Línguas de fogo. Foram vistas sobre cada um daqueles homens, os 120 que ali estavam, foram vistas descendo sobre eles. Por que que Deus mostraria, irmãos? Por que que Deus mostraria para eles línguas de fogo sobre cada um? Por que que Deus daria esse sinal da manifestação dele sobre os seus discípulos? Deus quer te batizar com o fogo do Espírito Santo nessa manhã. Deus quer fazer com que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer mudar todos os propósitos da sua vida. Aliás, talvez Deus quer dar a você o propósito da tua vida. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram marcados pelo poder de Deus através da manifestação do Espírito Santo. Só que os dois momentos que citamos agora, tanto o Sinai quanto o Monte Moriá, deserto, Sinai, Moriá, Jerusalém, aonde eles foram cheios do Espírito Santo, num tempo totalmente distante, mas na mesma data, no mesmo dia, da mesma forma, a manifestação do Espírito Santo com poder e com fogo, Deus mostrando a sua glória sobre a humanidade. Assim Deus quer fazer sobre a sua vida nessa manhã também. Assim Deus quer fazer na sua casa também, mas é necessário nós aceitarmos essa manifestação. E como o povo no deserto recebeu a manifestação do Espírito Santo, como os discípulos receberam? Fé e obediência. Fé e obediência. Não precisa abrir, Lucas capítulo 24 diz assim: e disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. É Jesus falando aos seus discípulos, Lucas 24, 46, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Deus começa algo novo no Sinai. Deus entrega a Torá para o seu povo, Deus entrega as leis, as suas palavras para Israel. Deus começa um relacionamento com Israel. E em Atos, depois de muitos anos, Deus entrega o poder do seu Espírito Santo à igreja que somos nós, irmãos. Ele entrega o poder do Espírito Santo sobre nós e foram vistas línguas como que de fogo pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E dessas coisas sois vós testemunhas, Jesus está dizendo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Agora vem a obediência. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Foi uma promessa de Jesus para eles. Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, nós somos bem-aventurados de ter a palavra de Deus e a revelação do Espírito. Porque esses homens ainda não tinham a palavra e nem o entendimento da palavra. O Espírito Santo era derramado sobre eles para que eles tivessem o entendimento. Então, quando nós lemos a Bíblia, é necessário que a gente pare e pense o que eles viviam nesses dias. Primeiro,
fique em Jerusalém. Meus irmãos, Jerusalém era o epicentro do problema para eles. Jerusalém era o lugar que eles deveriam fugir, porque foi ali que Jesus Cristo, o mestre, o Senhor deles, aqueles eles eram perseguidos. Ali era o epicentro, ali os fariseus, os saduceus, os romanos estavam governando. E Jesus falou, fique em Jerusalém. Senhor, podia ser na Galileia, podia ser em Nazaré, Senhor, podia ser em Belém, mas em Jerusalém, no centro do problema. Às vezes você está vivendo o maior problema da tua vida, mas é ali mesmo que Deus vai fazer você viver o sobrenatural. Porque é ali que Deus vai descer com o Espírito Santo sobre a sua vida. Porque não importa onde você esteja, importa é com quem você está. Aleluia! Não importa onde você esteja, não importa a condição que você esteja, importa com quem está do seu lado. O Espírito Santo quer andar com você, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te encher de dons, e é hoje que Ele quer fazer isso. O apóstolo Alexandre nos ensina que eu, você e o Espírito Santo em qualquer lugar é covardia. Porque a vitória é certa. E essa palavra é rema na sua vida. E é verdade, irmãos. Ele sempre dá o exemplo também do cabo de guerra, né? O lado mais forte. Lá está cheio de demônio puxando. A legião inteira. Aqui está o mestre na ponta da corda. Segurando. E às vezes a gente se matando, escorregando. Vamos perder. E o mestre está na ponta. Calma. Estou aqui. Fica tranquilo. Importa é quem está comigo. Amém? Ficar em Jerusalém, Senhor, não. Puxa, eu sou da Galileia, eu vou ficar lá com a minha família, com os meus pais, sou pescador. Não, Senhor, eu vou para Belém. E aí a gente vê o que vai acontecer. Espera a poeira baixar. Não, obedeça, até que vocês sejam revestidos de poder, da glória de Deus. Qual é a diferença dos discípulos de Atos capítulo 2 e nós? Nada, apenas o tempo. Assim como Deus se manifestou no monte sobre Israel, e depois de muitos anos Ele se manifestou aos seus filhos em Jerusalém com fogo, Deus quer fazer a mesma coisa com você nessa manhã. Deus quer fazer o teu coração arder, assim como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Meu irmão, qual foi a última vez que o teu coração ardeu pelo Espírito Santo? Seja sincero, você e o Espírito Santo. Qual foi a última vez que o teu coração ardeu pela palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você orou e você sentiu o teu coração queimar por Ele? Ou será que você já viveu isso um dia? Pois Deus deseja se manifestar ao seu povo. Deus quer se manifestar para mim e para você através do fogo do Espírito Santo, da sua palavra, do avivamento, ardendo o nosso coração. E o fogo pode se manifestar para você através, clareando o caminho para você, porque o fogo pode clarear, ele é luz. Ou talvez o seu coração esteja gelado, frio. O Espírito Santo pode aquecer o teu coração através do fogo. Ou o Senhor quer purificar a tua vida do pecado, assim como Ele purificou o profeta Isaías. Isaías disse, Senhor, os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. O que o Espírito Santo fez? Ele pegou uma brasa viva e tocou na boca do profeta Isaías e ele foi purificado. O fogo de Deus, ele pode purificar a nossa vida, meus irmãos. Quando nós nos achegamos a Deus com o coração aberto, o Espírito Santo arde o nosso coração e toda a manifestação do Espírito Santo através do fogo de Deus pode mudar a tua história e a tua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com esses homens. O coração deles ardeu, eles foram cheios do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11, eu vou ler aqui para você, diz assim, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o Jesus,
o Todo-Poderoso que te batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, ele traz a revelação da palavra, ele traz o entendimento. O Espírito Santo te ajuda nas horas difíceis, nas horas de dificuldade. O Espírito Santo se alegra com você, o Espírito Santo é o nosso consolador, ele é o nosso amigo. E juntamente com o Espírito Santo, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que existe um selo do céu que vem com o fogo do Espírito Santo. E esse fogo nunca se apaga. Esse fogo nunca se apaga quando você abre o teu coração para receber essa palavra do Senhor. E se você deseja, prepara o teu coração, porque Deus vai incendiar o teu coração, Ele vai fazer arder o teu coração, Ele já queima o teu coração pela palavra de Deus, mas Ele vai incendiar a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Deixe a ação do fogo se manifestar na sua vida. Deixa Ele te purificar, deixa Ele clarear o caminho para você, deixa o Espírito Santo te aquecer. E por último, para nós encerrarmos, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos em Atos capítulo 2, Jesus disse, para que o Evangelho seja pregado em todas as nações, começando em Jerusalém. Tanto no Sinai, como no Monte Moriá, em Jerusalém, Deus começou algo novo na vida desses homens. E é exatamente isso que Deus quer fazer nessa manhã. Deus quer começar algo novo sobre a sua vida. É exatamente isso que Deus está fazendo nesse Pentecostes. Deus quer começar algo novo na sua vida. E o que eu digo para você é algo novo espiritual. Você é filho de Deus. Você foi nascido e gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você foi cuidado durante toda a sua vida pelo Espírito Santo de Deus, e você sabe os livramentos que você teve. Se você olhar para o seu passado, talvez você pense, eu nem poderia estar aqui, mas você está pelo poder do Espírito Santo. E Deus tem algo sobrenatural para você. Essa vida que você acha que está chata, que está sem graça, sem sentido, sem conquista, Deus pode mudar nessa manhã, se você aceitar e receber a palavra de Deus hoje. O Espírito Santo mudou a vida desses homens em Atos capítulo 2. A vida deles nunca mais foi a mesma. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas e começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho chegou até mim e até você hoje. A palavra de transformação chegou até nós. E eu quero continuar a servir ao Senhor com o fogo do Espírito Santo. E uma das características do fogo, o fogo ele é vivo, né? Quando a gente faz uma fogueira, a gente fica assistindo o fogo, não é verdade? Já reparou isso? A gente acende e fica olhando, né? Quando eu era líder do Ministério de Jovens, a gente fazia luau, fogueira no Shekinah, aí faz aquela roda ao redor da fogueira, a gente fica olhando o fogo, porque ele tem movimento. Além de aquecer, né, normalmente a gente faz no inverno, né? Além de aquecer, ele é vivo, então a gente fica assistindo o fogo, a gente fica olhando. O fogo se move, ele tem movimento. Fora que se nós usarmos o fogo, ele gera pressão, ele traz movimento, assim como uma locomotiva, como um trem que é movido por vapor. E o fogo ele tem esse poder de movimentar. E é exatamente isso que os apóstolos, aqueles discípulos receberam naquele dia. Eles receberam unção da Igreja Apostólica de Jesus Cristo. Ninguém pode parar o Evangelho de Jesus. Ninguém pode parar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso eu aprendi com o evangelista Sérgio Carriel, lá na Etiópia. Enfrentamos muitas lutas. Vocês já ouviram os testemunhos, alguns, né, que eu vou contando aos poucos. Muitas coisas, e a todo tempo ele falava, irmão, ninguém pode parar o Evangelho de Jesus. Ninguém pode parar o Evangelho de Jesus. E as tempestades se levantavam e ninguém pode parar o Evangelho de Jesus. Eu ouvi tanto isso que isso ficou no meu coração e eu continuo dizendo isso. Ninguém pode parar o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém pode parar a igreja é imparável.
Porque a ação do fogo do Espírito Santo, ela move a igreja apostólica, e você faz parte da igreja. Você é a igreja apostólica de Jesus Cristo. Ninguém pode parar o mover de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque dentro de você há o fogo do Espírito Santo. Dentro de você queima, e eu quero ver, e eu posso ver pela fé, línguas de fogo descendo sobre a sua vida, e o teu coração sendo incendiado pelo Espírito Santo. Eu quero nessa manhã continuar a sentir o monte tremer, e o monte fumegar, e a glória de Deus descer sobre nós. Aleluia! Uma das ações do Espírito Santo através do fogo na igreja apostólica é o movimento. Irmãos, eles estavam abatidos. Como eu disse, Senhor, logo em Jerusalém, podia ser em qualquer outro lugar, mas logo aqui. Ali os fariseus e os saduceus e os romanos estavam todos agitados, porque Jesus se identificava como o rei dos judeus. Tanto que eles disseram, não, olha, não digam que ele ressuscitou, fala que alguém foi lá e roubou o corpo dele, porque vai que essa mensagem vai adiante. Satanás tentou de todas as formas parar a mensagem da ressurreição, mas é impossível parar a manifestação do Espírito Santo, é impossível, impossível. Como o pastor Marcelo ministrou no primeiro dia, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus e a vida dele foi mudada. Uma das palavras que o pastor Marcelo liberou, uma palavra rema que veio assim, direto no meu coração, ele tinha poder nas mãos, ele tinha as cartas para perseguir a igreja, mas ele encontrou aquele que tem o poder nas suas mãos, que é Deus. Não tinha como ele prevalecer, ele poderia ter carta de qualquer autoridade, de qualquer presidente, de qualquer pessoa nessa terra, mas ele encontrou o Todo-Poderoso. E quando ele encontrou o Todo-Poderoso, aquelas cartas de autoridade caíram pelo chão. Se eu e você estivermos com o Espírito Santo, meus irmãos, é covardia. A gente vai prevalecer. E eles receberam essa unção do Espírito Santo e continuaram e avançaram. Eu quero dizer para você nessa manhã, pelo Espírito de Deus, quando foi a última vez que o teu coração ardeu pelo Espírito de Deus? Sabe, irmãos, essa é uma palavra para filhos, né? Quando foi a última vez que o seu coração ardeu? Pastor, mas os meus lábios são impuros, a minha vida é impura. Não tem problema, existe um fogo que purifica. Se você deseja ser purificado, Senhor, mas os meus lábios, o profeta Isaías disse, Senhor, mas olha para mim, o seu problema é isso? Eu vou te purificar. Profeta Isaías. Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam tristes, estavam voltando para cá, naquele período dos 40 dias, que Jesus ficou, 50 do Pentecostes, lembra? Mas 40 dias Jesus ficou ali, aparecendo, e dois deles foram os dois discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam indo tristes, e Jesus aparece para eles e fala, o que vocês estão conversando? Eles falam, você é de onde? Sabe quando a pessoa chega do nada na conversa? Se eles soubessem que era Jesus, eles não falavam assim, né? Fala a verdade. Sabe quando alguém chega do nada na conversa? E aí, caiu de paraquedas aqui? Eles estavam andando e de repente Jesus aparece e mas você é de onde? Você não está sabendo o que está acontecendo? Aí Jesus pega, desde Moisés até os profetas, e começa a dizer dele mesmo. Eles têm ali uma ministração particular. E aí quando eles chegam até a hospedagem, Jesus finge que vai seguir. Eles falam, não, fica. Você não quer ficar aqui com a gente essa noite? Aí Jesus, não tenho nada mesmo, vamos lá. E Jesus entra com eles. E aí quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece e o coração deles começa. Era Ele. Por isso que no caminho o nosso coração ardia enquanto Ele falava.
Quando foi a última vez que o teu coração e o meu coração ardeu enquanto Jesus fala, meu irmão? O nosso coração tem que arder por Ele. Por isso a palavra nos diz, olha, arrepende-te e volta para o primeiro amor. Um relacionamento com Jesus, ele tem que arder. Tem que arder. Aleluia! Os discípulos foram cheios do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor. E eu quero ler com você o último texto. Quero convidar você a voltar em Êxodo. Êxodo 33. Essa manhã poderia ser natural, mas ela não é, ela é sobrenatural. Porque Deus está provendo o fogo do Espírito Santo para nós nessa manhã, meus irmãos. Eu gostaria que todas as cadeiras estivessem preenchidas, para que todos nós fôssemos cheios do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que existe também um poder que há no fogo, que é se alastrar aonde ele chegar. Então eu profetizo em nome de Jesus que você é brasa viva. Você é brasa viva. E aonde você colocar os seus pés, você vai ser como uma brasa incendiária. Você vai trazer o fogo do avivamento. As pessoas vão olhar para você e para a sua família e vão dizer, a sua família é diferente. As suas palavras são diferentes. Você pensa diferente, os seus olhos são diferentes. Eu já contei para vocês o testemunho, meu pai deve ter contado também, que quando ele se converteu, ele foi para a igreja e meu pai vivia uma vida mundana. E ele falou que quando ele chegou a primeira vez na igreja, ele começou a olhar nos olhos das pessoas e o olho das pessoas brilhava. E aí ele chegava em casa, falava para minha mãe, falava, Rose, não é possível, parece que aquele povo tem água no olho. Eu fico olhando assim no olho deles, tem água, parece, brilha. E aí eu vou no espelho, olho no meu parece estar seco, não brilha. E ele falava, não, tem alguma coisa, eu acho que eles têm alguma coisa lá que põe no olho. E ele ficava com isso dentro dele, por quê? E aí com o passar da conversão ele entendeu que era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que fazia brilhar. Você vai ser essa luz nas trevas em nome de Jesus. Começando na sua casa, começando em Jerusalém, por todos os bairros, nos Agape em Ação, no Agape House, nas equipes apostólicas, naquilo que Deus colocar você no seu trabalho. Essa é a nossa missão, através do Espírito Santo, amém? E Deus tem isso, essa porção para nós nessa manhã, meu irmão. Prepara o teu coração, se você deseja, já começa a pedir para Ele, Senhor, eu quero, Senhor, viver. Eu não sei nem o que eu quero, mas eu quero, Senhor. Eu quero isso que eu estou ouvindo aqui agora. Começa a dizer isso para Ele. Êxodo capítulo 33, versículo 15 em diante, diz assim, ó. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aqui é ainda Moisés tendo um diálogo com Deus naquele mesmo momento do Sinai, lembra? No mesmo momento, um pouco depois, mas ainda ali, Israel estava no deserto, vivendo o novo de Deus. E Moisés sempre tinha um relacionamento com Deus. E ele disse, Deus, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos seus olhos? Eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Você e o Espírito Santo, lembra? Você e o Espírito Santo em qualquer lugar, foi exatamente o que Moisés disse. Senhor, se o Senhor não estiver com a gente, nós somos só mais um. Mas se o Senhor estiver, nós somos os seus filhos. Como o povo vai fazer a diferença entre nós e as outras nações, se o Senhor não estiver conosco? Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, o que tem dito, porque
porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. Qual é o nível de intimidade que você tem? Existe graus de intimidade aqui. Alguns ficam ao pé do monte, alguns ficam no meio do monte e alguns entram na glória de Deus, na Shekinah. E Deus disse: Moisés, eu vou fazer isso também, porque eu te conheço pelo nome. A gente é amigo. Eu vou fazer isso também. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei pensando: meu Deus, o que esse homem queria mais? Não é verdade? Ele já tinha visto o mar se abrir, ele tinha provado de todos os sinais de Deus lá diante de Faraó, ele tinha visto o monte fumegar, pegando fogo, ele tinha entrado até a presença de Deus, mas nessa hora fala: Senhor, ele disse: Senhor, eu te peço, me mostra a tua glória. Sempre tem mais. Sabe o que eu percebo? Que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente deseja Deus. E eu falo: Senhor, eu quero mais, eu quero a Shekinah. Ele pede: Senhor, eu quero a Shekinah, eu quero a glória, Senhor Deus, que é muito bom estar aqui. E eu me lembro quando os discípulos com Jesus subiram ao monte da transfiguração, e ali apareceu Elias e Moisés, e os discípulos falam: Senhor, vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui, porque é muito bom ficar aqui. A presença de Deus nos dá prazer, irmãos. Quando nós estamos na presença de Deus, ela nos gera prazer. E ele pede: Senhor, me mostra a tua glória, a Shekinah. Porém, ele disse, olha que interessante, irmãos, que sobrenatural esse texto. Versículo 19. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus diz: eu vou mostrar para você, mas não só para você, eu vou mostrar para quem desejar também a minha presença, com a minha misericórdia. Versículo 20. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto de mim. Deus está dizendo para você e para mim: tem um lugar junto de mim. Irmãos, tem um lugarzinho de Deus, tem um lugarzinho preparado por Deus para você. Ele falou: Moisés, eu tenho um lugar aqui junto de mim. Irmãos, olha o carinho, olha o amor de Deus sobre nós. Eu tenho um lugar aqui junto de mim, e ali porás uma penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda ou numa pedra, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas não a minha face. Deus disse: Moisés, você quer a Shekinah? Eu vou te mostrar a minha bondade. Mas nenhum homem nunca viu a minha face e sobreviveu. Mas eu tenho um lugar aqui, em cima da penha, em cima da rocha. E você vai ficar ali em cima daquela rocha, na fenda, e eu vou colocar a minha mão sobre você, e eu vou passar. Mas depois que eu passar, eu vou tirar a minha mão, e você verá as minhas costas. Aleluia. Sabe qual é o lugar? Sabe aonde é esse lugar? Essa rocha é Jesus. Jesus nos dá acesso a Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Existem duas palavras que expressam a glória de Deus no hebraico: Shekinah, que é o que Moisés pediu. Senhor, eu quero a tua glória, lugar de habitação, eu quero a tua presença.
E Deus fala: Moisés, eu vou te dar a minha bondade, eu vou te dar a minha Shekinah, mas você não pode ver a minha Kavod, que é a minha presença, a minha face. Nenhum homem pôde sobreviver à minha glória, mas eu vou te dar uma porção nessa manhã do Espírito Santo. Assim como os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Jerusalém, onde eles eram perseguidos, mas por obediência eles ficaram, e Deus se manifestou com a glória sobre eles também. E veio sobre eles o Espírito Santo, línguas de fogo. Deus está mudando o cenário da tua vida. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Que essa palavra seja rema no nosso coração, e que o Espírito Santo alinhe cada um dos nossos propósitos. Você tem um propósito. Você foi escolhido por Deus para uma missão. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus Cristo, ela é imparável. Ninguém pode parar o evangelho de Jesus na sua vida. Amém? Tome posse dessa palavra e seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço pelo teu Espírito neste lugar. Pai, eu peço que o Senhor continue, Deus, a incendiar o nosso coração com a tua palavra, Senhor. Assim como Israel, assim como os discípulos foram cheios, ó Pai, e transformados, ó Deus, porque o Senhor veio e os visitou e encheu eles da tua glória. Que assim também seja sobre nós nessa manhã, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mudados pela tua palavra, encontrando, Senhor Deus, o propósito da nossa vida, Senhor. Que o fogo do Espírito Santo nos purifique, nos limpe, clareie, Senhor Deus, o nosso caminho, pois o Senhor é a luz. A tua palavra é luz, ó Deus, para nós. Que o teu Espírito Santo, através do fogo do céu, venha, Senhor Deus, queimar o nosso coração, e todo coração congelado, Senhor, seja agora aquecido pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que essa unção, meu irmão, se estenda lá para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos. Leva a glória de Deus com você nessa manhã. Seja um profeta na tua casa, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre o seu casamento. Quando você estiver à mesa com a sua família, profetiza sobre a mesa da sua casa a unção do Espírito Santo. Abençoa os seus filhos, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua vida no poder do nome de Jesus Cristo e através da ação do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Meu irmão, um bom domingo, cheio do Espírito Santo, uma semana sobrenatural. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe.